E se eu dissesse que a sua vida pode ser marcada por algo extraordinário em apenas 7 dias, não estou falando de uma promessa vazia ou de um pensamento positivo passageiro, mas de um mover real, profundo e transformador que nasce de uma simples atitude de fé. Muitas vezes você já tentou mudar situações ao seu redor e se cansou de não ver resultados, mas agora existe uma chave espiritual diante de você. Essa chave está em algo que parece tão pequeno, mas que carrega um poder imensurável: a oração repetida com fé e persistência. É nesse ponto que começa a diferença entre uma vida comum e uma vida que testemunha a glória de Deus de forma palpável. Pense por um instante em tudo o que você já pediu em oração. Quantas vezes você começou cheio de força, mas no meio do caminho desistiu? Quantas vezes a ansiedade roubou a constância e te fez acreditar que Deus não estava ouvindo? Agora imagine o contrário. Imagine segurar firme essa prática por 7 dias consecutivos, repetindo a mesma oração 7 vezes, colocando cada palavra como uma semente viva diante do Senhor. O que poderia acontecer? A resposta é simples. Quando o céu encontra a perseverança, o impossível se curva e o sobrenatural se torna realidade. Não é sobre mágica, não é sobre superstição, é sobre disciplina espiritual. É sobre criar um ambiente em que a fé não se limita a uma tentativa isolada, mas se fortalece a cada repetição. Você precisa entender que cada vez que pronuncia essas palavras, algo no mundo espiritual se movimenta. Você não está apenas falando para o vazio, está acionando um princípio que Deus estabeleceu: batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa não foi feita para ser lida como poesia, foi feita para ser vivida. E neste momento, você está prestes a viver isso de maneira inédita. Muitos passam pela vida inteira buscando sinais de Deus, pedindo provas de que Ele realmente se importa. Este vídeo não é um acaso, é uma resposta. É o chamado para que você não apenas assista, mas participe ativamente de uma experiência de fé. A oração que será conduzida aqui tem um propósito específico: alinhar o seu coração com o coração de Deus e abrir espaço para que a glória dele se revele em áreas que você julgava perdidas ou estagnadas. Se você der este passo com fé, o resultado não será apenas sentir paz interior, mas ver acontecimentos reais mudando ao seu redor. É possível que você esteja carregando dúvidas agora. É natural. A mente questiona, a lógica se impõe. Mas a fé não é construída sobre lógica e sim sobre confiança. O que vai acontecer nos próximos minutos não depende do que você sente no momento, mas do que você decide crer. Quando você escolhe perseverar em oração, ainda que não veja nada mudando no início, você está dizendo a Deus: eu confio em Ti acima das minhas circunstâncias. Esse é o verdadeiro ato de fé. Imagine que cada repetição desta oração seja como um tijolo colocado na construção de uma ponte. No primeiro tijolo, talvez você não veja nada além de esforço. No segundo, começa a se formar um traço. No terceiro e no quarto, já há estrutura. E quando chega o 7º dia, a ponte está erguida diante dos seus olhos e você atravessa para o outro lado, para uma nova realidade. É isso que você vai experimentar se permanecer firme. O impacto dessa prática vai muito além do que os olhos podem ver. Você começará a perceber mudanças sutis na sua forma de pensar, no seu humor, na sua capacidade de enfrentar os problemas. Aquilo que antes parecia pesado demais se tornará suportável. Aquilo que parecia sem saída vai se abrir. Aquilo que parecia bloqueado será destravado. Tudo porque você decidiu acreditar no poder da repetição consciente diante de Deus. Este é o momento de alinhar sua expectativa. Você não veio até aqui por acaso. Existe um propósito em você estar ouvindo esta mensagem. O que vem a seguir não é apenas uma sequência de palavras. É o início de uma jornada que pode marcar para sempre a sua história. Se existe uma palavra que define a vida daqueles que experimentam milagres, essa palavra é persistência. Não há glória de Deus manifestada sem que antes haja perseverança em buscá-la. Muitos querem resultados imediatos,
Querem orar uma vez e ver tudo se transformar como se fosse um estalar de dedos. Mas a fé não é um atalho mágico. É um caminho de constância. Deus quer provar a você que a oração tem poder, mas mais que isso, Ele quer mostrar que a perseverança é a chave que destrava promessas. O que será compartilhado agora não é uma teoria, é um convite. Um convite para que você viva a experiência de 7 dias que podem redefinir o rumo da sua vida. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: estou disposto a dar esse passo? Estou pronto para experimentar a glória de Deus de uma forma que nunca vi antes? Se a resposta for sim, prepare-se. Quando você decide repetir a mesma oração 7 vezes ao dia, por 7 dias consecutivos, está provando para si mesmo e para o mundo espiritual que não vive de sentimentos passageiros, mas de uma convicção firme. A persistência é como uma maratona espiritual. Os primeiros passos podem parecer fáceis, cheios de energia e empolgação, mas com o passar do tempo surgem o cansaço, a distração e até as dúvidas. É justamente nesse ponto que a maioria desiste, e é nesse ponto que você precisa permanecer. É como se a sua oração ganhasse mais peso a cada vez que é feita, como se fosse impregnando o ambiente espiritual com a sua confiança em Deus. A persistência não é para convencer a Deus, porque Ele já conhece o seu coração antes mesmo de você falar. A persistência é para transformar você, para moldar a sua mente e alinhar o seu espírito ao propósito do Senhor. Pense em quantas vezes a sua vida foi marcada por desistências. Jesus mesmo ensinou isso quando contou a parábola da viúva persistente. Ela não desistiu de pedir justiça e, mesmo diante de um juiz injusto, alcançou o que buscava. Se a persistência pôde mover um coração humano duro, imagine o que pode fazer diante de um Deus que ama você e deseja o seu bem. Esse é o fundamento que sustenta esta prática. Não é apenas repetir uma oração, é permanecer firme até que o céu responda. Esse chamado não é para os que querem um caminho fácil, mas para aqueles que desejam viver o sobrenatural. A persistência é o que separa os que apenas ouvem sobre milagres dos que de fato os testemunham. Quando você persiste, mostra que acredita mais na fidelidade de Deus do que na aparência da sua situação. E é exatamente essa postura que atrai a manifestação da glória do Senhor. Então, se hoje você sente vontade de desistir, entenda que isso já é parte da batalha. O 7 é o número da plenitude, da perfeição, da conclusão de ciclos estabelecidos por Deus. Não se trata de superstição, mas de um padrão divino que mostra como o Criador trabalha em tempos determinados para manifestar sua glória. No princípio, o próprio ato da criação foi selado com o número 7. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo o ciclo completo da obra perfeita. Porque quando a resistência aparece, é sinal de que algo está prestes a acontecer. Nenhum muro cai na primeira batida, mas a cada impacto ele se fragiliza até o momento em que não consegue mais resistir. Assim também é a oração perseverante. Cada repetição é um golpe espiritual contra as barreiras que se levantaram diante de você. O segredo não está em falar mecanicamente, mas em permitir que cada repetição seja carregada de fé renovada. Projetos que ficaram pela metade, decisões que não foram levadas adiante, sonhos que morreram porque você não insistiu neles. Agora, Deus está te chamando para viver uma experiência diferente, para provar a si mesmo que é capaz de sustentar a fé até o fim. O chamado da persistência é um chamado de maturidade espiritual, porque só quem cresce entende que algumas conquistas não vêm de imediato, mas exigem insistência, disciplina e foco. Você precisa compreender que cada vez que repete essa oração, está participando de um processo que vai além do que os olhos veem. Talvez no primeiro dia nada mude, talvez no segundo também não, mas no terceiro, quarto e quinto dias,
você começará a sentir que algo está diferente dentro de você. A ansiedade perde força, a fé cresce, a esperança renasce. É a persistência produzindo frutos invisíveis antes mesmo de produzir resultados visíveis. Outro exemplo está na história de Naamã, o comandante sírio que sofria de lepra. Ele foi instruído pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Naamã resistiu no início, achando a ordem estranha e sem sentido, mas quando decidiu obedecer, após o 7º mergulho, sua pele foi restaurada completamente. Essa narrativa mostra que o poder não estava no rio, mas na obediência ao princípio revelado por Deus. O 7, mais uma vez, se tornou o sinal do milagre. A simbologia do número 7 se repete em Apocalipse, com as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, sempre apontando para um ciclo completo, para algo que Deus deseja revelar de forma plena e não parcial. Isso significa que, ao assumir este compromisso de oração, você não está apenas repetindo palavras, mas está se conectando a um princípio espiritual eterno, reconhecido e estabelecido pelo próprio Criador. A resistência sempre virá quando algo grande está prestes a acontecer. Sua missão é se manter firme, porque a cada dia você está mais perto do 7º. E no 7º dia, a promessa é que o impossível se tornará realidade diante dos seus olhos. Existe um motivo profundo para que esta prática espiritual seja construída em torno do número 7. Na palavra de Deus, esse número não aparece de forma aleatória. Ele é carregado de significados espirituais que atravessam toda a narrativa bíblica. Cada detalhe desse relato traz uma mensagem de que, quando o 7 é completado, o plano se cumpre e nada fica pela metade. Ao repetir a oração 7 vezes por 7 dias, você está simbolicamente entrando nesse ciclo de completude, declarando que o mover de Deus em sua vida não será interrompido, mas chegará até o fim. Na história de Josué e as muralhas de Jericó, novamente o número 7 se destaca. O povo foi orientado a marchar em silêncio em volta da cidade por 6 dias, uma vez ao dia, e no 7º dia deveria rodear a cidade 7 vezes. Somente após cumprir essa ordem, o milagre aconteceu e as muralhas ruíram diante deles. Isso nos ensina que a perseverança aliada ao número 7 carrega um peso profético. Não era sobre dar voltas sem propósito, mas sobre obedecer ao padrão de Deus até que a vitória fosse manifesta. Cada vez que você repete a oração, está reforçando dentro de si mesmo a convicção de que Deus pode e vai agir. A mente humana é moldada pelo que se repete. Se você se expõe constantemente a palavras negativas, seu coração absorve essa negatividade e a reproduz em atitudes. Mas quando a sua boca declara vez após vez palavras de fé e entrega, a sua mente é reprogramada e o seu espírito se fortalece. É como uma martelada que a cada golpe aprofunda a estaca no solo. Uma única oração já é poderosa, mas quando você persiste em repeti-la, está demonstrando que não desistirá até ver o cumprimento da promessa. Essa persistência toca o coração de Deus e abre as portas para a intervenção dele na sua vida. Muitas vezes, pensamos que a oração precisa ser longa, cheia de palavras rebuscadas ou com fórmulas elaboradas. Mas a verdade é que o poder não está na complexidade, está na fé. Você está convencendo a si mesmo de que ele já é fiel, já é poderoso e já está agindo. A repetição fortalece o seu espírito contra as dúvidas que tentam invadir a mente. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. Da mesma forma, quanto mais você repete a oração com fé, mais firme fica a sua convicção, até que nenhuma circunstância seja capaz de abalar sua confiança. Essa prática também cria um ritmo espiritual. Ela te lembra, dia após dia, que você não está sozinho, que existe um Deus ouvindo e respondendo. E quanto mais você declara, mais você acredita. E quanto mais acredita, mais a sua vida se molda a essa fé. É por isso que a palavra repetida tem força. Ela não apenas ecoa nos céus, ela também ecoa dentro de você. Até que não haja mais espaço para dúvidas,
apenas para a certeza de que a glória de Deus está prestes a se manifestar. Mas quando você aprende a parar por alguns instantes, fechar os olhos, respirar profundamente e aquietar sua alma, algo poderoso acontece. É nesse vazio aparente que a presença de Deus encontra espaço para se manifestar. A preparação interior é tão importante quanto a própria oração. É como preparar a terra antes de lançar a semente. Se o solo está duro e seco, a semente não penetra nem germina. Mas se o solo é arado, irrigado e cuidado, a semente encontra um ambiente fértil e começa a crescer. Você deixa de orar a partir da inquietação e passa a orar a partir da presença. A diferença é nítida. Enquanto a pressa gera ansiedade, o silêncio gera conexão. E quando você se conecta, a oração deixa de ser apenas palavras ditas e se torna diálogo verdadeiro com o Criador. Na prática, isso significa que antes de começar a repetir a oração, você precisa se preparar como quem se aproxima de algo sagrado. Imagine que está entrando em um lugar reservado, onde somente você e Deus estão presentes. Esse respeito se expressa no modo como você organiza o coração. Não se trata de rituais externos, mas de uma atitude interna que reconhece a grandeza de Deus e a sua total dependência dele. Quando essa consciência invade sua mente, até mesmo o ato simples de ficar em silêncio se torna um ato de adoração. Ao longo desses 7 dias, cada vez que você parar para orar, lembre-se, o silêncio é a porta de entrada para a manifestação da glória. Você está estabelecendo algo no mundo espiritual que tem poder para alterar a realidade ao seu redor. A oração, quando repetida com convicção, não é apenas um pedido, mas uma declaração profética. É como se você estivesse escrevendo com a sua própria boca aquilo que Deus já deseja liberar na sua vida. A profecia não é prever o futuro de forma mística, é alinhar a sua voz com a voz de Deus, proclamando o que Ele já determinou como verdade. Esse ato profético não depende da emoção do momento. Mesmo quando você não sente nada, cada palavra lançada continua viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, e quando você ora conforme a vontade dele, suas palavras também não retornam sem cumprir um propósito. É como lançar flechas invisíveis, que vão abrindo caminho no mundo espiritual até atingir o alvo. O que parece apenas um gesto repetitivo é, na verdade, uma construção invisível que se ergue dia após dia. Enquanto muitos passam a vida reagindo ao que acontece, quem ora de forma profética aprende a se antecipar, a declarar antes de ver, a construir antes de experimentar. É um posicionamento que diz: eu não vou esperar a situação mudar para crer, eu vou declarar agora, porque sei que o Senhor já está agindo. Esse tipo de fé move montanhas e abre portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser cooperador com Deus na construção do futuro. As palavras deixam de ser simples sons e se tornam instrumentos que moldam sua jornada. O ato profético transforma ambientes, quebra cadeias invisíveis e abre espaço para milagres. Por isso, não subestime o que está fazendo. Você não está apenas orando, está profetizando, está declarando que a glória de Deus virá sobre você e sobre tudo o que você apresenta diante dele. É como se forças invisíveis começassem a se mover para tentar impedir o avanço. A resistência não aparece apenas em grandes obstáculos, mas em pequenas distrações, em cansaço inesperado, em pensamentos que surgem de repente, tentando convencer você de que não vale a pena continuar. Esse é o campo invisível da batalha, o lugar onde fé e dúvida se confrontam todos os dias. A Bíblia mostra que isso não é novidade. Essa resistência pode vir em forma de desânimo, de falta de tempo, de sono excessivo, de distrações sem explicação. Pode aparecer como dúvidas internas. Será que Deus realmente vai ouvir? Será que isso faz sentido? É importante reconhecer esses sinais, porque quando eles surgem, é a prova de que você está avançando. O inimigo não se incomoda com quem ora superficialmente, mas se levanta contra aqueles que perseveram, porque sabe que a perseverança
gera resultados. Ao longo dos 7 dias, você perceberá que haverá momentos em que tudo parecerá conspirar para te afastar da prática. É exatamente aí que você precisa ser firme. A resistência invisível só permanece enquanto você alimenta as dúvidas. Quando você continua, mesmo sem vontade, mesmo sem resultados imediatos, a resistência se enfraquece e o caminho se abre. É como empurrar uma porta pesada. No início, ela não se move, mas com insistência, ela cede e se abre completamente. A resistência também tem um propósito: fortalecer sua fé. Se tudo fosse fácil, você não desenvolveria raízes profundas. É a pressão que faz a raiz buscar mais fundo. É a dificuldade que faz a fé se tornar inabalável. Por isso, não enxergue a resistência apenas como um inimigo, mas como um treinador espiritual que está preparando você para receber algo maior. Lembre-se, o invisível não é mais forte que a promessa de Deus. Nenhuma resistência pode anular o que Ele já determinou sobre a sua vida. Ao longo desses 7 dias de oração, uma prática simples pode intensificar o impacto dessa jornada: manter um diário espiritual. Esse diário não é apenas um caderno, é um testemunho vivo do que Deus vai realizar. Ele se torna um lugar onde você registra cada percepção, cada detalhe, cada sinal, mesmo os que parecem pequenos demais para notar. Quando você escreve, está dando forma ao invisível. Esse diário também serve como espelho da sua fé. Nos primeiros dias, talvez você registre lutas, distrações, até o peso da resistência invisível. Mas à medida que os dias passam, você começará a notar transformações internas: mais paz, mais confiança, mais clareza em relação às decisões. Ao ler o que escreveu, perceberá que a oração não apenas falou com Deus, mas também moldou o seu coração. Essa disciplina acrescenta peso espiritual ao ato de orar, porque você transforma cada repetição em parte de uma história escrita, parte de um testemunho que será contado. No final dos 7 dias, quando você olhar para trás e reler suas anotações, perceberá que nada foi em vão. Cada luta, cada lágrima, cada sensação de paz, cada sinal, tudo estará registrado. E esse diário será a prova concreta de que Deus esteve com você em cada repetição da oração, mesmo nos momentos em que parecia silêncio. Será impossível negar que a glória de Deus se manifestou, porque você terá diante de si o rastro de tudo o que Ele realizou em apenas 7 dias de fé. Toda prática espiritual ganha ainda mais força quando é acompanhada de testemunhos vivos. A fé se fortalece não apenas com teoria, mas com exemplos concretos de pessoas que decidiram perseverar e viram a glória de Deus se manifestar de maneira real. Há também aqueles que lutavam contra sentimentos internos de medo, ansiedade e desânimo. A cada repetição da oração, algo dentro deles ia sendo reconfigurado. Não houve um milagre externo imediato, mas houve uma cura interior poderosa. O peso no peito foi se transformando em paz, a insegurança em coragem, a confusão em clareza. Esses testemunhos são o reflexo de uma fé que decidiu ser constante, mesmo diante do silêncio ou das dificuldades. Eles provam que a oração repetida, feita com sinceridade, não apenas ecoa no céu, mas também transforma quem a pratica. Ao ouvir essas histórias, o seu coração é lembrado de que você também pode se tornar um testemunho vivo. A cada repetição da oração, você está escrevendo a sua própria narrativa de transformação. Talvez ainda não veja sinais claros, mas algo já está acontecendo. Um dos maiores erros que muitos cometem é separar a vida espiritual da vida prática, como se a oração fosse algo restrito a momentos específicos e desconectada da rotina. Mas a verdade é que a oração tem poder para se integrar ao cotidiano, tornando-se parte do ritmo natural do dia. Quando você se compromete a repetir a mesma oração 7 vezes durante 7 dias, não está criando um peso, mas sim inserindo um novo padrão em sua jornada diária. É como respirar, comer ou trabalhar. Torna-se algo que sustenta sua vida e fortalece seu espírito. Imagine começar o dia ainda em silêncio, antes mesmo de ligar o celular ou falar com alguém, dedicando a primeira repetição da oração.
Esse simples gesto muda a forma como você encara tudo o que virá pela frente. Ao longo da manhã, em meio às tarefas comuns, você pode parar por 1 minuto e novamente repetir a oração, lembrando que Deus está presente em cada detalhe. Essa flexibilidade que permite que a oração se encaixe no fluxo da vida, sem precisar interrompê-la. Ao longo dos 7 dias, essa integração vai se tornando natural. O que antes parecia esforço, passa a ser hábito. E quando a oração se transforma em hábito, você descobre que não precisa mais forçar sua mente a lembrar, porque o coração automaticamente busca essa conexão. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna estilo de vida. Essa prática de oração inserida na rotina também é uma forma de disciplina que combate a dispersão espiritual. Ao invés de reservar a Deus apenas sobras de tempo, você passa a oferecer a Ele o seu dia inteiro, em pequenos fragmentos que, somados, formam uma entrega completa. Isso fortalece sua fé de uma maneira que nenhuma oração isolada consegue fazer. Quando você repete a oração 7 vezes ao dia, por 7 dias, você está proclamando que não deseja viver bênçãos pela metade, mas a plenitude daquilo que Deus reservou para a sua vida. Você está declarando que não aceitará migalhas, mas que confia na totalidade da promessa. Esse é o poder por trás do número 7. Não apenas um símbolo, mas uma convocação para experimentar tudo o que o Senhor tem a derramar sobre você. Talvez você já tenha vivido momentos em que tudo parecia inacabado, situações que começaram, mas nunca se completaram, relacionamentos interrompidos, projetos abandonados. Esse ciclo de repetição em oração é um ato profético para quebrar esse padrão, para afirmar diante do céu e da terra que você está entrando em uma nova estação, marcada não pela frustração, mas pela consumação da obra de Deus. Ao longo de 7 dias de oração repetida e perseverante, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível no início. São pequenos sinais que revelam que Deus já está respondendo, mesmo antes do cumprimento completo do ciclo. Muitas vezes, esperamos que a resposta venha em forma de algo grandioso e imediato. Mas a realidade é que o Senhor trabalha de maneira sutil, preparando o terreno passo a passo. Ao longo desses 7 dias, cada repetição será como uma pedra colocada no altar espiritual da sua vida. E no final, esse altar estará completo, pronto para ser visitado pelo fogo da presença de Deus. Por isso, não encare o 7 como um detalhe, mas como o coração dessa prática. É a plenitude de Deus invadindo o seu processo, a marca de que Ele mesmo está no controle e que o fim já foi escrito por suas mãos. Há um segredo espiritual escondido no ato de repetir a mesma palavra ou oração de forma intencional e consciente. Não é sobre decorar frases ou simplesmente falar sem pensar. É sobre impregnar a mente, o coração e o espírito com a verdade que está sendo proclamada. A repetição, quando feita com fé, tem a capacidade de remodelar pensamentos, quebrar padrões internos de incredulidade e abrir espaço para que a presença de Deus se manifeste com mais clareza. Esses acontecimentos não são meras casualidades, mas respostas que estavam sendo preparadas desde a primeira oração. O ciclo de repetição não apenas fortalece sua fé, mas também te torna mais atento a esses detalhes, capaz de enxergar a mão de Deus em situações que antes passariam despercebidas. Os sinais também podem vir através de pessoas. Alguém pode trazer uma palavra de encorajamento sem sequer saber do que você está vivendo. A cada repetição, a oração não fica mais superficial. Ela se enraiza em você e começa a se tornar parte da sua identidade. A força da palavra repetida também atua no mundo espiritual. Quando você fala com fé, suas palavras não morrem no ar. Elas têm peso, têm autoridade, têm eco diante de Deus. É como se cada repetição fosse registrada no céu, como incenso que sobe continuamente até o trono do Senhor. Muitas pessoas desistem porque não percebem nada extraordinário, mas os sinais são como os primeiros brotos de uma semente plantada. Eles mostram que a vida está ali, crescendo debaixo da superfície, prestes a se tornar fruto visível.
Quando você valoriza os sinais, fortalece a paciência e aumenta a esperança, porque entende que a colheita já começou a se manifestar. A fé não vive apenas de esperar resultados finais, mas de reconhecer os detalhes do processo. Jesus mesmo ensinou que não deveríamos usar vãs repetições, como fazem aqueles que apenas falam por falar, sem propósito. O que ele condenou não foi a repetição em si, mas a repetição vazia. O que estamos falando aqui é o contrário. Uma repetição carregada de intenção, onde cada palavra é dita com o peso da fé, onde cada frase é lançada como uma flecha que atinge o alvo. Quando você repete a mesma oração 7 vezes, não está tentando convencer Deus a mudar de ideia. Você deixa de pensar que está sozinho e passa a ter certeza de que o céu está acompanhando cada repetição, cada palavra, cada momento de entrega. Reconhecer os sinais é uma forma de dizer: eu sei que o Senhor já começou e sei que Ele vai completar. É nessa confiança que você continua, porque entende que a resposta não é questão de se, mas de quando. Embora a oração seja um ato profundamente pessoal, ela também carrega uma dimensão coletiva que não pode ser ignorada. A cada vez que você fala, seu coração entra em sintonia com a presença de Deus. A oração repetida se torna como uma canção que embala a sua alma, trazendo paz, clareza e força. Em pouco tempo, você perceberá que a repetição não é mais um esforço, mas um prazer, porque cada palavra dita aproxima você do Pai. É nesse momento que a oração deixa de ser apenas palavras e se transforma em encontro. Entenda, a repetição consciente é um instrumento de transformação. Esse princípio não se limita a encontros físicos. No momento em que você compartilha sua prática com alguém, convida essa pessoa a se unir na mesma oração. E até mesmo quando escreve seu pedido de oração nos comentários ou divide sua experiência com amigos e familiares, você está ampliando a dimensão espiritual daquilo que está vivendo. A oração deixa de ser apenas sua e passa a ser também nossa, fortalecida pela unidade. Essa comunhão é uma arma contra o desânimo. Antes de cada oração, existe um espaço invisível que precisa ser respeitado: o silêncio. Esse silêncio não é a ausência de som, mas a criação de um ambiente interno onde a voz de Deus pode ser ouvida com clareza. Muitas vezes, entramos na oração carregados de pressa, distrações e pensamentos fragmentados. A mente corre em várias direções, o coração está aflito e as palavras acabam saindo como um desabafo apressado. Quando alguém conta como Deus respondeu durante o processo, isso não apenas edifica sua própria vida, mas inspira os demais a permanecerem firmes. Testemunhos são sementes de esperança que se espalham. O que aconteceu na vida de um se torna prova de que também pode acontecer na vida de outro. Esse efeito coletivo transforma a jornada em algo muito maior do que uma prática individual. É importante lembrar que a oração em comunidade não precisa ser complicada. Assim é o coração diante de Deus. Se você se coloca em silêncio, afastando as vozes externas e internas, abre espaço para que cada palavra da oração seja recebida de forma profunda, criando raízes que trarão frutos espirituais. Esse silêncio não precisa ser longo. Bastam alguns segundos de entrega consciente, em que você suspira e diz em pensamento: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Essa simples atitude muda completamente o estado da sua alma. Nesse ambiente, não há espaço para distrações, apenas para entrega. Essa mentalidade transforma a repetição da oração em uma experiência viva. Não importa se você está em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, o silêncio interior pode ser construído em qualquer ambiente, porque ele não depende do lado de fora, mas do lado de dentro. É nesse silêncio que também surgem percepções que antes passavam despercebidas. Esse movimento inspira, fortalece, gera esperança e constrói uma comunidade de fé. Ao final dos 7 dias, não apenas você terá sido transformado, mas também terá contribuído para transformar a vida de outros que caminharam ao seu lado. A glória de Deus se manifesta não apenas no indivíduo, mas no corpo, e isso torna o milagre ainda mais completo,
Você começa a identificar sentimentos, pensamentos e até lembranças que estavam escondidos sob o barulho do dia a dia. Muitas vezes, Deus fala nesses pequenos sinais, nessas lembranças repentinas ou nessas convicções que brotam sem explicação. Ao silenciar, você abre os ouvidos da alma e se torna mais sensível ao que o Espírito Santo deseja revelar. A preparação interior é também uma forma de mostrar reverência. Você não está diante de qualquer pessoa, mas diante do Rei dos Reis. É essa renovação interior que sustenta todas as outras manifestações da glória dele. Durante os primeiros dias, pode ser que nada ao redor mude de forma evidente, mas você perceberá que a forma como enxerga os problemas começa a ser transformada. O peso que antes parecia insuportável vai diminuindo, a ansiedade começa a perder espaço e a mente encontra descanso em meio ao caos. Ele prepara o terreno, limpa as distrações, fortalece sua fé e abre o coração para receber. E quando você estiver preparado interiormente, cada repetição da oração será como uma flecha lançada com precisão, atingindo o alvo que Deus já preparou para você. O silêncio não é vazio, é espaço sagrado onde o sobrenatural se torna possível. Cada vez que você dobra os joelhos, ergue a voz e pronuncia palavras de fé, está realizando mais do que um simples gesto de devoção. Quando você repete a mesma oração 7 vezes, não está insistindo por insistir, está fortalecendo uma verdade profética. Cada palavra pronunciada se torna como uma semente lançada na terra. Uma única semente pode gerar vida, mas várias sementes lançadas com constância preparam um campo inteiro para a colheita. Assim é o poder da repetição. Você vai multiplicando declarações de fé que, somadas, se transformam em um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus. Quantas vezes oramos por situações externas, mas carregamos dentro de nós marcas de rejeição, frustração e dor que nunca foram tratadas. Durante esses 7 dias, cada repetição da oração funciona como um bálsamo que vai penetrando nessas áreas escondidas, trazendo consolo, alívio e força. A cada palavra dita, a ferida perde poder e a graça de Deus ocupa o espaço. Não se trata apenas de pedir algo a Deus, mas de permitir que Ele trabalhe nas camadas mais profundas do seu ser. Há uma diferença entre falar e profetizar. Falar é apenas expressar um pensamento. Profetizar é liberar uma palavra que carrega autoridade. Quando você ora declarando que a glória de Deus vai se manifestar, está ativando uma promessa eterna. Não importa o que a sua realidade mostre no momento. A sua oração profética é maior do que as circunstâncias, porque está enraizada no caráter imutável de Deus. Esse ato também te posiciona espiritualmente. É necessário entender que essa renovação interior é um presente maior do que qualquer resposta material, porque portas podem se abrir e depois se fechar, problemas podem ser resolvidos e novos podem surgir, mas o que é transformado dentro de você permanece para sempre. O coração renovado se torna forte o suficiente para enfrentar qualquer circunstância. Essa é a verdadeira vitória. Não apenas conquistar algo, mas se tornar alguém capaz de permanecer firme em qualquer estação da vida. Durante os 7 dias dessa prática, cada repetição da oração precisa ser vista como uma proclamação profética. Não diga apenas por dizer. Diga como quem está estabelecendo decretos que o céu reconhece. Diga como quem sabe que a palavra tem poder de vida e de morte, e escolhe liberar vida. Cada vez que você repetir, faça isso como alguém que escreve uma nova história, como alguém que planta hoje o que colherá amanhã. A oração profética também muda a sua postura diante da vida. Depois de dias de perseverança, disciplina e entrega, chega o momento em que aquilo que parecia invisível começa a se tornar palpável. A manifestação da glória de Deus não é apenas um conceito distante, mas uma realidade que invade a vida de quem decide permanecer firme em oração. Ela se manifesta de diferentes formas, algumas sutis, outras grandiosas, mas todas carregam a mesma marca, a certeza de que não foi obra do acaso, e sim do agir do Senhor em resposta à fé. Seja consciente de que cada repetição é um tijolo na construção da promessa.
Ao final dos 7 dias, você terá erguido uma fortaleza espiritual de declarações proféticas que não podem ser ignoradas. E quando a fortaleza se ergue, o inimigo não tem como resistir, porque já não é apenas a sua voz ecoando, mas a voz de Deus confirmando o que você declarou em fé. Sempre que alguém decide buscar a Deus com intensidade, algo acontece nos bastidores da vida espiritual. A glória dele não se limita a um acontecimento, mas se torna um estilo de vida que transforma quem você é e o modo como os outros o veem. Um aspecto fundamental da manifestação da glória é que ela sempre gera testemunho. O que acontece na sua vida não termina em você, mas se torna um sinal para os que estão ao redor. Aqueles que duvidaram, aqueles que não acreditavam, acabam testemunhando que existe um Deus vivo e atuante. Daniel, ao decidir buscar a Deus em oração e jejum, recebeu resposta logo no primeiro dia. Porém, o anjo enviado a ele foi retido durante 21 dias em uma batalha espiritual. A resposta já estava liberada, mas havia resistência invisível no caminho. O mesmo acontece quando você decide orar 7 vezes por 7 dias. A glória de Deus já está preparada para se manifestar, mas há forças que tentarão enfraquecer sua fé antes que você complete o ciclo. Uma vez que você prova o toque da presença de Deus, não consegue mais se contentar com a superficialidade. A glória estabelece um novo padrão de vida espiritual, chamando você a viver em níveis mais profundos de entrega e confiança. Quando a glória se manifesta, fica evidente que nada foi em vão. Cada repetição da oração, cada silêncio, cada resistência vencida se transforma em tijolos de uma construção espiritual que culmina nesse momento. O segredo não é lutar contra a resistência com força própria, mas com consciência espiritual. Cada vez que você sentir o peso da oposição, use isso como combustível para continuar. Ao invés de parar, diga a si mesmo: se está difícil, é porque estou perto da vitória. Essa mentalidade transforma a resistência em confirmação, porque mostra que algo grande já está sendo construído no invisível. Também é necessário vigiar as próprias emoções. Muitas vezes, a resistência aparece como irritação, conflitos familiares, impaciência ou até como distrações internas que roubam a concentração na hora de orar. Não se culpe por sentir isso, mas não permita que esses sentimentos comandem suas atitudes. Persistir apesar das emoções contrárias é o que demonstra maturidade espiritual. É no momento em que o coração não quer, mas a fé insiste, que a verdadeira força se revela. O máximo que ela pode fazer é tentar atrasar, mas se você permanecer firme, o que está retido será liberado. A sua perseverança se torna a chave que destrava as portas bloqueadas. E quando a resistência for vencida, a glória de Deus se manifestará com ainda mais intensidade, porque você terá provado que é capaz de permanecer até o fim. Há algo poderoso em transformar uma experiência espiritual em algo que também se torna palpável e registrado. Pelo contrário, significa que você agora conhece o poder de uma fé persistente, de um coração focado e de uma mente renovada. Você provou que a oração não apenas pede, mas transforma, não apenas fala, mas constrói. O que começou com 7 dias pode se tornar 7 semanas, 7 meses, 7 anos de intimidade crescente com o Senhor. O ciclo de repetição pode ter terminado, mas a semente plantada está destinada a frutificar por toda a sua vida. O impacto também não é só para você. Muitas vezes Deus responde em maneiras sutis, através de pensamentos, de uma palavra que você ouve, de uma lembrança que surge sem explicação, ou até mesmo de mudanças no seu interior que só você é capaz de perceber. Se esses sinais não são registrados, facilmente se perdem na correria do dia a dia. Mas ao colocá-los no papel, você cria uma linha clara do mover de Deus, um mapa que mostra como Ele foi trabalhando passo a passo durante a sua perseverança. Que você nunca esqueça disso, porque o que foi revelado aqui não termina, apenas se expande. O ciclo dos 7 dias pode ter se cumprido, mas o ciclo da presença de Deus
nunca tem fim. Você está diante de uma nova realidade, e essa realidade é marcada por uma promessa. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A jornada não acaba aqui, ela apenas começa. Isso fortalece ainda mais a certeza de que a glória de Deus está se manifestando, mesmo antes do 7º dia. Além disso, o ato de escrever tem um efeito psicológico e espiritual. Ele tira do campo da mente aquilo que poderia se perder e o materializa em palavras visíveis. É como construir um memorial, algo que poderá ser revisitado não apenas durante os 7 dias, mas também no futuro. Em momentos de dificuldade, você poderá abrir esse diário e lembrar de como Deus já respondeu, renovando sua fé para novas batalhas. Esse registro diário também cria um compromisso maior com o processo. Ao escrever, você declara para si mesmo: estou levando a sério essa jornada. Não é apenas mais um vídeo assistido ou uma prática esquecida, é um pacto que você faz com a sua fé. Ele se tornará um testemunho não apenas para você, mas também para outros que precisarem ouvir que a perseverança traz resultados. Faça desse diário uma extensão da sua oração. Escreva não apenas o que acontece, mas também os pedidos que você apresenta, as palavras que mais tocaram o seu coração, os versículos que vierem à mente. Ao final dessa jornada, esse diário será como uma coleção de sementes que germinaram e floresceram diante dos seus olhos. É por isso que, neste ponto da jornada, é essencial olhar para histórias de transformação que nasceram da persistência em oração. Elas mostram que aquilo que parece distante ou impossível para você já aconteceu com outros, e se Deus fez antes, Ele pode fazer novamente. Imagine alguém que por anos orou por uma mudança em sua família, mas sempre sentia que nada acontecia. No momento em que decidiu se comprometer com uma prática constante, estabelecendo um ciclo de 7 dias de oração repetida, algo começou a mudar. No início, não viu nada de extraordinário, mas registrou cada passo, cada sentimento e continuou. No 7º dia, uma reconciliação inesperada aconteceu. O coração que parecia fechado se abriu e uma palavra simples de perdão foi liberada. Essa transformação não foi coincidência, foi fruto da constância e da fé que não desistiu. Ao final dos 7 dias, ainda que as circunstâncias externas não tivessem mudado radicalmente, eles estavam diferentes, fortalecidos e preparados para enfrentar a vida de uma maneira nova. A verdadeira transformação começa sempre de dentro para fora. E há os testemunhos de provisão, quando a perseverança em oração abriu portas financeiras, trouxe soluções inesperadas, fez surgir oportunidades que pareciam inexistentes. Pessoas que, no meio da prática, receberam ligações que mudaram seus rumos, respostas que estavam aguardando por meses, chegaram de forma repentina, tudo no tempo exato em que estavam comprometidos em orar. O ciclo de 7 dias se tornou uma marca de virada, um divisor de águas em suas histórias. O ponto central dessas narrativas não é a oração em si como um ritual mágico, mas a disciplina de permanecer até o fim. Deus se agrada quando encontra corações que não desistem. E um dia, você poderá olhar para trás e dizer: eu também experimentei a glória de Deus em apenas 7 dias de fé. Essas histórias não são contos distantes, mas convites para que você crie a sua própria. Elas mostram que a perseverança gera frutos e que a glória de Deus não é reservada para poucos, mas para todos que decidem buscar com fé genuína. Se outros puderam viver isso, você também pode. E este pode ser o início da sua história de transformação. No horário do almoço, em vez de apenas pensar nos problemas, você pode transformar aquele momento em uma oportunidade para reafirmar sua fé. Ao fazer isso, a oração deixa de ser algo distante e passa a se tornar parte da vida. É como carregar uma chama acesa durante todo o dia. Cada repetição renova essa chama, impedindo que ela se apague em meio às pressões externas. O cotidiano continua acontecendo, com trabalho, responsabilidades e imprevistos, mas a sua mente permanece alinhada,
porque a oração repetida cria um fio constante de conexão com o céu. Essa prática também mostra que não existem lugares ou momentos inadequados para buscar a Deus. Você pode orar no silêncio do quarto, no carro preso no trânsito, no intervalo entre compromissos ou até mesmo caminhando pela rua. O segredo não está no ambiente, mas na disposição do coração. Além disso, quando a oração permeia o cotidiano, você começa a enxergar os acontecimentos de maneira diferente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos passam a ser vistos como sinais. Uma conversa, uma oportunidade, até mesmo uma dificuldade se tornam parte do processo de resposta de Deus. O cotidiano deixa de ser comum e passa a ser espiritual, porque tudo se torna espaço para o agir divino. Quando a oração se mistura ao seu cotidiano, você percebe que não está mais apenas esperando um milagre, mas vivendo em sintonia com o sobrenatural. Cada repetição se torna uma lembrança de que Deus está presente não só nos momentos de culto ou devoção formal, mas também no simples ato de viver. E essa consciência muda tudo. A rotina deixa de ser apenas rotina e se torna caminho de fé, onde a glória de Deus pode se manifestar em qualquer instante. Esses sinais podem ser internos ou externos, e a sensibilidade em percebê-los é o que faz a diferença entre achar que nada mudou e entender que o milagre já começou. Um dos primeiros sinais é a mudança interior. O coração, que antes estava pesado, começa a sentir paz. A mente que estava confusa ganha clareza. A ansiedade que consumia energia começa a perder força. Isso não acontece de uma hora para outra, mas como um nascer do sol, que aos poucos ilumina o ambiente até que tudo esteja claro. Esse é o primeiro testemunho de que a glória de Deus está se manifestando, porque ele sempre começa de dentro para fora. Outro sinal frequente está em situações externas que parecem coincidir, mas na verdade são direcionamentos divinos. Uma porta que se abre, uma ligação inesperada, uma oportunidade que surge no momento certo. Uma conversa simples pode carregar exatamente a resposta que você precisava ouvir. Esse é um modo frequente de Deus agir, usando instrumentos humanos para confirmar que Ele está presente e atento às suas orações. Quando você está em sintonia pela repetição diária, sua sensibilidade aumenta e você reconhece esses gestos como parte da resposta divina. É importante compreender que esses sinais não são o fim, mas a confirmação de que a obra está em andamento. Ao longo desses 7 dias, esteja atento aos sinais de resposta. Eles podem aparecer em pequenas mudanças no coração, em situações inesperadas, em palavras que chegam como flechas de confirmação. Esses sinais são lembretes de que Deus está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê o milagre completo. Quando você começa a identificar esses sinais, sua fé se multiplica. Cada detalhe percebido se torna combustível para continuar até o fim. Quando você decide repetir uma oração 7 vezes ao dia por 7 dias, pode parecer uma jornada solitária, mas na verdade, ela se torna ainda mais poderosa quando compartilhada com outros. Existe uma força invisível que se manifesta quando corações se unem em um mesmo propósito. E isso cria uma rede espiritual que potencializa a fé de cada participante. A Bíblia mostra essa realidade quando afirma que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. Em dias em que a resistência parecer maior, saber que outras pessoas também estão perseverando dá ânimo para continuar. É como estar em uma corrida longa. Correr sozinho é possível, mas correr em grupo dá força extra. Cada um se apoia no ritmo do outro e juntos alcançam o objetivo. A oração em comunidade funciona da mesma forma. Quando um se sente fraco, o outro se torna suporte e a fé de todos se multiplica. Outro aspecto poderoso da oração em comunidade é o testemunho compartilhado. Pode ser tão simples quanto enviar uma mensagem para um amigo convidando-o a orar pelos próximos 7 dias. Pode ser comentar em um espaço público o que você está pedindo a Deus,
ou até formar pequenos grupos que se apoiem mutuamente. O formato não importa tanto quanto a intenção: unir corações em uma mesma direção espiritual. Ao longo dessa prática, você descobrirá que existe algo especial em saber que não está sozinho. Cada vez que repetir a oração, saberá que em algum lugar alguém também está fazendo o mesmo. Isso cria uma corrente invisível que liga céus e corações, formando um ambiente de intercessão contínua. É nesse ambiente que a glória de Deus se manifesta de maneira ainda mais intensa, porque Ele sempre honra a unidade do seu povo. A oração individual é poderosa, mas a oração coletiva abre dimensões ainda maiores. Quando você compartilha sua jornada, cria um movimento. Quando alguém inicia uma prática de oração repetida e disciplinada, muitas vezes busca mudanças externas, uma porta aberta, uma cura, uma resposta imediata. Mas a primeira e mais profunda transformação acontece dentro do coração. A cada repetição, algo invisível vai sendo reconstruído em silêncio, como se o próprio Deus estivesse restaurando áreas esquecidas, curando feridas antigas e trazendo clareza onde antes havia confusão. Essa paz não vem de circunstâncias externas, mas da presença de Deus que se fortalece dentro de você a cada repetição da oração. É como uma chama que parecia fraca e começa a arder novamente, iluminando áreas escuras da alma. Essa renovação também toca nos pensamentos. Palavras que você repete com fé começam a reprogramar a mente, substituindo a dúvida pela confiança, a negatividade pela esperança. A oração se torna como um filtro que limpa aquilo que estava distorcido e devolve nitidez espiritual. Você passa a ver oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Começa a acreditar em possibilidades que antes pareciam distantes. Essa mudança de perspectiva é a base para viver o sobrenatural, porque o milagre primeiro acontece no coração antes de se manifestar do lado de fora. Outro aspecto dessa renovação interior é a cura emocional. Essa transformação também se manifesta em atitudes. Você perceberá que começa a reagir diferente diante de situações que antes provocavam explosões de raiva ou desespero. A paciência se fortalece, a calma se estabelece, a compaixão cresce. É o Espírito de Deus moldando o caráter por meio da disciplina da oração. Esse é um dos maiores sinais de que a glória dele está se manifestando, a mudança visível de dentro para fora, algo que todos ao redor conseguem perceber. Ao final dos 7 dias, talvez você perceba que o maior milagre não foi o que mudou ao redor, mas o que mudou dentro de você. O coração renovado é a prova de que Deus está presente, moldando sua essência e preparando você para viver experiências ainda maiores. Essa renovação é o solo fértil onde os milagres externos vão brotar, e é ela que garante que, ao receber a glória de Deus, você estará pronto para sustentar e desfrutar de tudo o que Ele derramar. A glória de Deus pode se revelar através de respostas diretas a pedidos específicos. Portas que estavam fechadas se abrem, diagnósticos que pareciam definitivos são revertidos, situações impossíveis se transformam diante dos olhos. Mas ela também pode se manifestar de maneira inesperada, trazendo soluções diferentes daquelas que você imaginava. Muitas vezes, Deus não responde exatamente como pedimos, mas sempre responde de uma forma que excede nossa compreensão e revela que seu plano é maior e melhor do que o nosso. Essa manifestação também é percebida no ambiente espiritual que passa a rodear sua vida. Pessoas começam a notar em você uma luz diferente, uma serenidade que não pode ser explicada apenas por circunstâncias. É a presença de Deus irradiando por meio de sua postura, de suas palavras, de seu olhar. A sua história passa a ser um convite para que outros também busquem, porque a glória de Deus nunca vem para ser escondida. Ela sempre vem para ser compartilhada. Outro detalhe importante é que a glória de Deus não se limita a um momento isolado. Quando você passa por 7 dias de oração repetida, não está apenas buscando uma intervenção pontual, mas abrindo as portas para uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. A manifestação não é apenas uma resposta,
é também um convite para permanecer em intimidade, para continuar experimentando o sobrenatural como parte da sua caminhada. É necessário estar preparado, porque a glória de Deus sempre exige transformação. Ela não chega para manter tudo igual, mas para renovar, ajustar, mover. Ao experimentar essa manifestação, você perceberá que a sua fé não pode mais retroceder ao que era antes. O invisível se torna visível, e você sabe que o próprio Deus esteve com você em cada segundo do processo. Essa certeza se torna o maior presente, porque mais do que as respostas recebidas, você descobre que o Senhor estava presente o tempo todo, moldando você e derramando sua glória em sua vida. Agora que você percorreu essa jornada de 7 dias, repetindo a oração com fé, enfrentando resistências, registrando sinais, experimentando transformação interior e chegando ao ponto em que a glória de Deus se manifesta, é impossível voltar ao estado anterior. Algo foi marcado dentro de você, e essa marca é indelével. O que parecia apenas um desafio espiritual se revelou como um divisor de águas. Um tempo separado por Deus para mostrar que a perseverança gera resultados e que a fé constante nunca é ignorada. Este último momento não é apenas um encerramento, mas um chamado. Você não chegou até aqui para encerrar uma prática, mas para iniciar um novo estilo de vida. A disciplina de repetir, a força de permanecer, a capacidade de ouvir o silêncio, a consciência de que sua oração é um ato profético, tudo isso foi esculpido em seu coração para que você nunca mais viva de forma superficial. A experiência dos 7 dias foi uma preparação para que você entenda. A vida de oração não é um evento, é um caminho contínuo. A conclusão desta prática não significa que você deve parar. Ao compartilhar essa prática, ao dar testemunho do que aconteceu, você se torna parte da transformação de outros. A glória de Deus não vem apenas para iluminar sua vida, mas para refletir em quem está ao redor. Sua história se torna prova viva de que perseverar compensa, de que confiar em Deus é sempre o melhor caminho, de que a constância na oração abre portas que ninguém pode fechar. Esta conclusão é, na verdade, um envio. Deus está dizendo a você: agora vá e viva como alguém que experimentou a minha glória. Não guarde apenas como lembrança, mas use como base para novos passos, novas conquistas, novos milagres. Tudo o que foi edificado nestes dias é apenas o início de uma caminhada ainda mais profunda. A sua vida agora carrega um testemunho, e esse testemunho ecoa como uma mensagem clara. A glória de Deus se manifesta onde há fé, perseverança e entrega.